Alô, amigos do canal Varal, o meu muito obrigado por você estar conosco. Hoje vamos falar o que a Bíblia pensa a respeito da riqueza. Vamos falar como que a Bíblia se refere. A Bíblia aborda a relação entre Deus e a riqueza de uma maneira muito complexa, enfatizando que não se pode servir a dois senhores, ao dinheiro e a Deus. Enquanto a riqueza pode ser vista como uma bênção de Deus, a Bíblia adverte contra o apego excessivo a ela, que pode levar à ganância, à luxúria e à própria perda da fé. O amor ao dinheiro é considerado uma raiz de todos os males. A Bíblia aconselha a usar a riqueza para o seu próprio bem, é um direito seu. Também para ajudar os necessitados, em vez de confiar somente nela como sua fonte de segurança. O que destacamos como os pontos principais, podemos ver o seguinte. Em primeiro lugar, Deus como o nosso provedor, ele é o nosso provedor. A Bíblia reconhece que Deus é quem dá a capacidade de você adquirir riquezas, mas também adverte contra a idolatria da riqueza. Tem gente que se apega ao dinheiro, faz qualquer negócio pelo dinheiro, passa a ter preço e não tem valor. Mas o que não podemos servir é a dois senhores. A Bíblia fala. A passagem lá em Mateus 6:24 deixa claro que não se pode servir a Deus e a riqueza ao mesmo tempo. Por isso, leva às escolhas muito conflitantes. Nós não podemos ter apegos excessivos aos bens materiais. Tem gente que se apega somente a isso. A ganância e o amor ao dinheiro são condenados, pois podem levar à perda da fé e às ações prejudiciais para a sua vida. A frase "é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus", veja bem, é uma passagem bíblica encontrada lá em Mateus 19:24 e também em Marcos 10:25. Essa passagem, ela não significa que os ricos estão automaticamente excluídos do céu. Assim, que a posse de riquezas, ela pode criar obstáculos para a entrada no reino de Deus. E se apegou àquilo. Mas devido ao quê? Devido ao apego material que pode afastar a pessoa de Deus. Afasta, a pessoa só pensa no dinheiro, só pensa nisso. A Bíblia nos incentiva, ensina a usar a riqueza para ajudar os outros, ser generoso e praticar a justiça. Tudo que você faz para os outros vai voltar para você em múltiplas bênçãos. É uma natureza natural. Isso não quer dizer que você tem a obrigação de sair doando seus bens ao mundo aí afora. Não. É uma coisa sua que Deus se deu o prazer de você conquistar. Mas vamos lembrar que a verdadeira segurança não vem da riqueza. É mentira. Você pode ter dinheiro para ficar doente, mas da confiança em Deus e seus ensinamentos. Em resumo, a Bíblia não proíbe a riqueza, mas ela faz um alerta para os perigos do amor a ela e ensina que a verdadeira felicidade e segurança vem de confiar em Deus e usar aquela riqueza que você tem com sabedoria, com generosidade. É muito simples. Veja o que está escrito lá em Eclesiastes 5:19. Está escrito assim: "E a todo o homem a quem Deus deu riqueza e bens, e lhe deu poder para comer deles e tomar a sua porção,
e desfrutar do seu trabalho, isso é um dom de Deus. Sim, é um dom de Deus. Como vemos, é que para Deus a riqueza não deve ser explorada sempre como poder, e sim como uma benesse de Deus a seu favor. Assim sendo, a riqueza ela é um poder e não apenas uma condição. Deus é quem dá às pessoas o poder de fazer riquezas, que é atração magnética para a sua prosperidade. Deus, ele pretende que a riqueza seja um sinal de que você fez uma aliança com Ele. Você fez uma aliança com Ele. Portanto, entenda que tudo que você tem de bens materiais não são seus. Apenas Deus te proporcionou você ter para o seu bom uso. Nem dinheiro, nem imóveis, nada, porque você não leva nada consigo após a sua morte. Não se engane. Você se lembra o que diz o Sermão da Montanha, lá em Mateus 5, 3 a 12? A frase completa é: ouça, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Mas o que significa isso? Significa pobres em espírito? Pobre em espírito não se refere apenas à pobreza material. Assim, a sua humildade, dependência de Deus, onde você pode conseguir as suas riquezas. É uma grande verdade. É reconhecer a própria necessidade espiritual e a incapacidade de alcançar o reino do céu por mérito próprio. Você não vai ser salvo porque você quer. É ter um coração aberto para receber a graça e o próprio amor de Deus. É uma verdade. Diante do que eu falei, veja o que fala lá em Eclesiastes 5,19. Presta atenção. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho, isso é um dom de Deus. É uma verdade. Entendemos que a Bíblia aborda riqueza e pobreza com nuances, não as condenando nem as exaltando como fim em si mesma. A riqueza, ela pode ser uma bênção de Deus e usada para o bem. Mas o apego a ela e a negligência aos pobres são condenados. A pobreza não é vista como algo desejável, mas a Bíblia exorta a solidariedade com os necessitados e a sua própria confiança em Deus, acima do que? Das suas riquezas materiais, do seu carro, da sua casa, dos bens que você tem. Vamos lembrar que Jesus disse lá em Mateus 6:19 a 21, que fala assim, presta atenção: não se preocupe em acumular riquezas aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e roubam. A verdade, aqui tudo fica. Mas também nas palavras de Jesus no texto de Lucas capítulo 12, lá no versículo 21, Jesus diz assim: isso é o que acontece com aqueles que juntam riquezas para si mesmos, mas para Deus eles não são ricos. Jesus não condena a riqueza, e sim o apego a ela, a sua, sabe, eu quero aquilo, eu preciso disso. Viver bem sem a luxúria envolve cultivar a gratidão pelas coisas simples que Deus te deu, as coisas simples da vida, como relacionamentos autênticos e buscar a satisfação em atividades que promovam o bem-estar, o crescimento pessoal, e fortalecer o caráter e manter a sua boa índole, em vez de se concentrar em desejos materiais excessivos. Sim,
É uma grande verdade. É importante reconhecer que a verdadeira felicidade não reside no acúmulo de bens. É mentira. Mas em valores como o amor, a amizade e o grande propósito que você tem de vencer na vida. O dinheiro tem preço, mas o caráter, ele tem valor. A riqueza traz junto a luxúria, que é também perigosa. E assim, para evitar a luxúria, Deus recomenda-nos evitar situações e conteúdos que possam despertar desejos impuros. Tipo, devemos buscar a graça de Deus através da oração, da confissão, de praticar a autodisciplina e a mortificação dos sentidos e cultivar a virtude da castidade. Ou seja, evitando que a vaidade se faz presente. Além disso, é importante você fugir das ocasiões que te levam à luxúria. Você não pode pensar só na luxúria, como lugares e companhias que necessitam e incitam ao pecado. Muita gente coloca o dinheiro como seu valor principal. Muita gente coloca algumas ações apenas voltadas para o luxo, para a sua comodidade. A pessoa não busca Deus, a pessoa busca o dinheiro, a pessoa busca a fama, a pessoa busca o sucesso. Ele acha que o importante é o sucesso, mas na realidade as coisas não são assim. Você tem que buscar tudo isso, você pode, é um direito seu, mas Deus em primeiro lugar. Porque a partir do momento que você ficar olhando apenas para bens materiais, você vai se tornar uma pessoa muito fria. Tem dois tipos de pessoa: a materialista e a espiritualista. São dois pontos. Você pode até juntar os dois. Você pode até de ter seus bens, conquistar seus desejos, seus sonhos, sua casa própria, seu carro. Mas isso não é um fator importante na sua vida. Porque o que Deus está te dando aqui na terra é para você usar. Você conquistou sim, você se valorizou, você buscou, você foi atrás, você lutou, você trabalhou. Mas é um bem de uso seu. É um bem de uso, como uma roupa, uma calça, uma camisa. Você vai usar. Mas lá na frente, você não vai levar contigo. Pelo contrário, às vezes quando nós partimos, a briga fica na família. Os bens materiais passam a ser disputas entre familiares. E você nem sequer vai ver isso. Portanto, pense bem o que a Bíblia fala sobre a riqueza. A importância da riqueza, sim, mas o valor espiritual, muito mais. Eu agradeço a sua participação e peço que você continue conosco, que você compartilhe, que você mande para um amigo, que você assista até o fim. O meu muito obrigado por você ter ficado até o fim. Obrigado por você se inscrever. É muito importante que você dê um like lá de positivinho. Se você não gostou, pode fazer um negativo. Nós estamos aqui para buscar melhorar e ampliar o meu conhecimento e melhorar o seu. Esse é o propósito do canal, do @canal Varal. Portanto, inscreva-se. E o meu muito obrigado por mais essa gravação.